Boa noite a todos, paz seja Amém. convosco. Nós vamos pedir para o Sebastião estar fazendo Amém. essa oração para a gente começar. Certo, irmão? Amém, pastor. Amém. Tá bom, então vamos orar. Então. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos para compartilhar da tua palavra, para que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. Usa de uma forma especial, pastor, para ser um canal de bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada um com o seu querer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos que vão participar dessa reunião nessa noite, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Oi, mãe. Oi, pai. Tudo bem com vocês? Benção. Gente, para a gente começar, eu vou pedir para vocês. O Renatinho saiu. Vou pedir para vocês colocar o celular de vocês no silencioso, o microfone de vocês no silencioso, tá? Porque atrapalha um pouquinho o barulho, ok? Aí nós vamos fazer o seguinte, conforme você for falar, aí você liga, não esquece de ligar o teu microfone, tá? Para a gente começar, o título dessa aula de hoje é Criados para Agradar a Deus. Mas antes da gente passar para a parte didática, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você se acha uma pessoa importante? Quero que vocês respondam, quero que vocês participem, tá? Você se acha uma pessoa importante? Quem vai falar primeiro? Pode falar, pastor. Abre o microfone. Eu acho que sim. Acho que sim. Sem soberba, sem nenhum tipo de vaidade. Acho que dentro do contexto do propósito, acho que a minha participação nessa terra é importante. Amém. E você, Andréia, você se acha uma pessoa importante? Agora abriu. Sim, eu me acho uma pessoa importante. Depende também da visão de como a gente se vê importante, né? Mas eu creio que quando eu consigo fazer algo por alguém e ter um retorno disso para a pessoa, eu me considero importante. Que bom. E você, Sebastião, você se acha importante, Tião? Abre o teu microfone. Com certeza, pastora. Eu me acho importante sim, porque nós temos um grande valor para Deus, né? Amém. Mãe, pai, Amém? abre o microfone aí e fala. Vocês se acham pessoas importantes? Vocês se acham importantes? Eu acho, filha. Eu me sinto importante. Eu acho que também. vocês são importantes. E porque a gente está na igreja e serve a esse Deus tão maravilhoso, né? Então, a gente não tem por que não se sentir importante, né? E você, pai? Quer falar bem? Eu acho que eu sou importante, né? Com certeza. Para mim é muito. Todos vocês. Renato, você se acha uma pessoa importante? Eu me acho importante porque o que eu passei e Deus me sustentou até agora e está me dando força para seguir, eu sou muito importante para Deus. Graças a Ele. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta Amém. um pouquinho diferente. Em algum momento da sua vida você teve dúvida disso? Sabe, aquele momento assim de pensar, eu não sou importante para ninguém, não valo nada, eu não sou ninguém, não sou nada. Alguém aqui já passou por isso? Por uma fase assim? Sim. Pode falar, tá? Várias vezes, pastora. Desculpa. Pode falar. Eu acho que eu entrei na frente dele. Não, pode falar.
Várias vezes, pastor, eu me senti assim, como uma pessoa não merecedor de nada, né? Porque teve vários momentos da minha vida que eu fui no fundo do poço. Só depois que eu conheci Jesus que as coisas mudou na minha vida. Alguém mais? Amém? Amém. Alguém mais já passou por isso? Já teve? Uma Vânia aí na palavra. Pode falar, pastor. Pode falar, amor. Com certeza, né? Acho que todo ser humano passa por esse baixo, que ele disse, a sensação de não valer nada, de não ser importante. Né? O ser humano passa por esses momentos de Elias lá no deserto pedindo para ser a morte. O ser humano ele tem esse momento onde ele perde a força, onde ele se desgasta, onde ele Então, precisa de novo e precisa se refazer em Deus. Né? Exatamente. Mãe, quer falar alguma coisa? Pode falar, mãe. Abre o microfone e fala. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu sentir inferior, sentir que, que eu não tinha importância para ninguém. Muitas vezes já aconteceu isso comigo. Principalmente quando estou magoada com alguma coisa ou com alguém, eu me sentia assim. Sentia. Agora não, agora é diferente. E você, pai? Eu não, tranquilo. Tranquilo. Nunca me senti inferior, sempre com tranquilidade. Que bom. Renato, quer falar? Abre o microfone, que eu tinha fechado o seu microfone. Se acender a luz, fica melhor. tive muita dúvida. Mas depois que eu conheci o Deus maravilhoso, que transformou tudo isso e continua trabalhando, que eu falo que a obra dele na minha vida não acabou ainda, aí hoje eu não sinto mais falta não, e nem dúvida. Ok, ó, a Vânia tá ali com ele. Oi, Vânia, paz. Tudo bem? E você, Vânia? Evânia, paz. E você, Vânia, você já teve algum momento que você se sentiu que não era importante? E você, Evânia? Oi? Só quer pergunta? Você, em algum momento, você já não, já sentiu que pergunta. você não era uma pessoa importante? Sim, já sim. Bem assim, que nem antes da minha conversão, eu me sentia assim. Eu me sentia sem importância até para minha própria família, assim, sabe? E isso me fazia sofrer muito. Principalmente, assim, em datas de aniversário, né? Que eu sempre era esquecida, e isso me fazia me sentir muito triste. Mas depois que eu conheci Jesus, hoje eu já, né, não me importo tanto com essas coisas, não. Eu sei que o amor dele, né, por nós é insubstituível, né? Então, hoje eu me sinto completa, graças a Que bom, Deus. glória a Deus. Com exceção do meu pai, a Andréia não falou, né? A Andréia falou. Já passou, Andréia, por momentos assim, de se sentir desvalorizada, inferior, ou que não era importante para ninguém? Já passei sim. Mas a mudança ela veio mesmo antes de eu decidir trilhar os caminhos de Deus. Eu fui, de certa forma, já tinha essa proximidade com Deus, só não tanto quanto eu tenho hoje. E aí foi mudando o que eu pensava em relação a isso, e acho que é aquilo que a sua mãe falou, que quando a gente está chateado ou magoado com alguma coisa, com alguém, é quando a gente se sente menos importante. E era sempre nesses momentos. E o que eu me sentia não tão importante era com a minha mãe. Eu achava que eu não era tão importante porque ela não se preocupava tanto comigo quanto se preocupava com meus irmãos. Aí hoje eu entendo, mas ainda fico assim, às vezes, um pouquinho, poxa, eu podia dar um pouquinho mais de atenção para mim. Mas hoje eu entendo o motivo. Então, com exceção do meu pai aqui, que foi o único que disse que nunca sentiu isso,
essa coisa de não se achar importante, tem pessoas que são privilegiadas, né, que nunca sentiram isso, mas a grande maioria das pessoas, elas têm esse sentimento no momento de frustração, no momento de luta, no momento de provação, no momento em que parece que não é muito valorizado pelas pessoas. Às vezes a gente espera ser valorizado por pessoas para a gente se sentir importante. Quando a gente não sente que alguém está valorizando, a gente já acha que a gente não é importante, que não deveria nem existir, né? Então, o tema da nossa aula hoje é para que nós fomos criados. Nós estamos falando sempre, dentro desse módulo, nós estamos estudando em cima do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Estou tentando decorar o nome dele. Daqui até o final, que são 40 aulas, eu decoro. Mas nós estamos trabalhando esse módulo e uma vida com propósito. Quando nós encontramos o propósito de Deus na nossa vida, tudo fica diferente, tudo começa a fazer sentido, né? E na aula de hoje o assunto é: nós fomos criados para agradar a Deus. Quando você cria algo, se você é um inventor, né? Se você é uma inventora, você cria algo para que esse algo seja para te servir, que seja algo que vai facilitar a tua vida, vai melhorar a sua vida. Nós, quando decidimos, por exemplo, por uma gravidez, decidimos gerar uma criança, um filho, nós queremos nos alegrar, nós temos aquela expectativa. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, por exemplo, né, que logo que ela casou, ela já, logo no comecinho do casamento, ela engravidou do meu irmão, nos primeiros meses ali de casamento. Então foi um motivo de muita alegria, foi muita espera, né? Então a gente vê que quando nós decidimos algo assim, criar alguém, né, um ser humano principalmente, criar algo, é para nossa alegria, é para nossa comunhão. Toda mãe, ela deseja ter, quando deseja ter uma gravidez, né, deseja ter um bebezinho, para quê? Para que traga alegria, para que traga momentos legais. Então, olhando para a palavra de Deus, Deus nos criou para um propósito. O nosso maior propósito é agradar a Ele. Não naquele sentido pejorativo de a gente é um objeto, a gente está aqui para agradar a Deus, para servir a Ele. Não é nesse sentido, mas é no sentido de trazer alegria a Ele, entende? Como Pai, trazer alegria. Até eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 5. Deixa eu abrir aqui. Que diz assim: Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, e este era para o seu prazer e para a sua vontade. Deus já tinha predestinado, em algumas versões fala isso, que Deus tinha predestinado o ser humano, nós aqui na Terra, mesmo depois da queda do homem, mesmo depois do pecado, Deus já tinha nos predestinados para nos tornarmos filhos dele por intermédio de Jesus. Então, ele deseja ter um relacionamento com o ser humano, um relacionamento de pai para filho. Então, nós fomos criados, nós fomos gerados para dar alegria para o nosso pai, para dar alegria para o nosso Deus, né? Para o nosso Senhor. E ele nos projetou para isso. Então, esse é o propósito. E muitas vezes nós nos sentimos tão desvalorizados, não somos importantes para ninguém. Só que para Deus nós somos muito importantes, porque nós somos filhos, nós somos projetados para ser filhos e viver uma vida em comunhão, e viver uma vida de relacionamento, de intimidade. Então nós vamos estar falando hoje sobre o que é adoração, o que é ter essa comunhão, essa aliança com Deus. E outra coisa, Deus, ele não precisa da gente. Você acha que Deus precisava de você? Você acha que Deus precisava criar você? Não, ele desejou, ele quis fazer você do jeitinho que você é, mas ele não precisava. Ele, sem nós, até tem um ditado aí que o pessoal fala muito, eu acho muito interessante, eu acredito muito dessa forma, que a gente sem Deus, a gente não é nada. E Deus sem a gente, ele continua sendo Deus. Então, Deus não precisava ter feito a gente, mas ele fez para o prazer dele, para que a nossa vida, a nossa existência
trouxesse prazer para Deus, entende? Então, quando a gente começa a ouvir isso, a ver que muitas vezes não nos sentimos importantes, e a gente pensar assim, poxa, Deus me projetou para isso, me planejou, Ele me criou para isso, para trazer alegria para Ele, quer dizer, eu sou importante. E nós começamos a compreender. A maioria de vocês falaram assim que já passaram por fases de não se sentir importante. Quando conheceram o Evangelho, começaram a se sentir importante para Deus. Por quê? É porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o amor de Deus por nós. O amor dele por nós. Aí a gente começa a se sentir importante. Por quê? Nós precisamos ser reconhecidos. E às vezes a gente espera o reconhecimento do homem. A gente espera o reconhecimento das pessoas. A gente espera da família. A Vânia contou aqui que eu creio que não foi só uma vez, porque se fosse só uma vez ela teria relevado isso, mas que o aniversário dela foi esquecido pela própria família. E nós precisamos disso, desse reconhecimento, nós precisamos da família, nós precisamos das pessoas. E muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Aí quando nós temos esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, e vemos o tanto que nós somos importantes para Ele, aí muda, né? Aí o nosso coração muda quando nós vemos que nós somos importantes para alguém. Né? A Andréia diz que antes dela fazer uma aliança com Jesus, ela já tinha entendido, ela já tinha compreendido que ela era uma pessoa importante. Porque com certeza a Andréia ela teve experiências de ter sido em alguns momentos importante para pessoas, e isso é bom. É bom isso, né? Quando a gente é útil para alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente cuida de alguém. Isso nos faz bem, né? Nos faz nos sentirmos bem. Tá, mas se Deus ele criou a nossa vida para a eternidade, então nós somos importantes. Porque Deus ele não iria querer, aliás, ele não quer que passe a eternidade com ele pessoas rebeldes, desobedientes, pessoas que não o amam, entende? Então, às vezes a gente tem dificuldade para entender sobre o juízo final. Nós temos dificuldades para entender o porquê que Deus criou o inferno. Nós achamos que Deus é um Deus mau, é um Deus que pune, um Deus que joga no lixo. Na verdade, o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos. Só que o ser humano, quando se rebela contra Deus e começa a viver atitudes demoníacas, ter atitudes assim induzidas por demônios, porque todos nós temos o livre-arbítrio. A nossa vida é feita de escolhas. Nós estamos aqui fazendo escolhas. Né? Então, quando a pessoa ela escolhe fazer coisas erradas, dentro do seu livre-arbítrio, e ela prefere viver uma vida sem Jesus, uma vida sem compromisso, uma vida de pecado, aí ela vai também para o inferno, mas essa não é a vontade de Deus para o ser humano. O inferno não é o plano de Deus. Deus não quer com ele pessoas rebeldes que têm atitudes de Satanás. Deus não quer. Só que ele deseja com ele para a eternidade as nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição de entender e de ter um relacionamento com ele. Você entende que Deus ele deseja você na eternidade? Você tem esse entendimento? Eu sempre falo assim, até vou falar para vocês aqui, sempre falo para as pessoas que eu amo, olha, lá no céu eu quero ser tua vizinha. Lá no céu eu quero te ver, eu quero poder te abraçar, poder ter uma eternidade para a gente conviver juntos na presença do Pai. Esse é o plano de Deus, esse é o sonho de Deus. E nós fomos criados para adoração. Engraçado, Deus ele fez os nossos 5 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, visão e audição. Os 5 sentidos do corpo humano. Esses 5 sentidos, eles são importantes para a gente ter uma percepção da vida. É tão bom quando nós enxergamos. É tão bom. Algumas pessoas não têm os 5 sentidos. Algumas pessoas nascem cegas ou se tornam cegas depois. Algumas pessoas não escutam. Mas os 5 sentidos, eles são coisas que Deus criou para a gente, que nos faz ter uma percepção da vida, uma percepção do mundo.
É tão bom enxergar, é tão bom poder tocar nas coisas, é tão bom sentir sabores, sentir cheiros, é tão bom poder ouvir coisas, né? Então, nós temos os sentidos, que Deus nos criou dessa forma. Então, quando nós vemos a vontade de Deus, a forma que Ele projetou as nossas vidas, a forma que Ele nos criou, é com tanta delicadeza, com tanta... É tão perfeita a obra que Deus fez na nossa vida, a forma que Ele nos criou. E nós temos os nossos sentimentos, e Deus também... Oi, Reginaldo, paz, tudo bem? Nós também... Aliás, Deus também tem sentimentos. Você já percebeu isso? Na Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Ele tem intensos ciúmes de nós. A Bíblia diz que Deus entristece, que Deus se alegra, que Deus sorri, que Deus sente tristeza, que Ele chora. Entende? Então, assim, Deus também tem sentimentos. Deus também tem coisas que está muito assim, que envolve também com aquilo que a gente sente. E Deus, Ele tem prazer nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo, quando nós não estamos na presença dEle, quando nós não estamos tendo comunhão com Ele, nós entristecemos o coração de Deus. Um filho distante, um filho que não está perto do pai, um filho que decide a vida do jeito que quer, de qualquer forma. Deixa eu fechar o microfone aqui do Reginaldo. Por exemplo, se você tem um filho que ele te desonra, que você dá um conselho, aquele filho ele faz totalmente diferente daquilo que você deseja, daquilo que você ensina. Isso traz tristeza. Um filho que sai para longe, imagina o filho pródigo, né, que saiu para longe do pai. Quanta tristeza o pai sentiu, né? Quantos pais sentem essa tristeza, essa decepção por causa das escolhas que os filhos fazem. E nós, para Deus, da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma, é relacionamento de filhos, né? Eu quero falar com vocês sobre os aspectos da adoração. O que é verdadeiramente adoração? Para você, o que é adoração? O que você entende como adoração? Eu vou dar oportunidade para vocês falarem, tá? Quem quiser, não necessariamente todos falar, mas quem quiser falar, abre o microfone aí e fala, tá? O que você entende por adoração? Pode falar. Eu acho que é o reconhecimento, né? A adoração, ela está dentro do reconhecimento. Reconhecer quem Ele é. Quando nós passamos a conhecer Ele, praticamos esse reconhecimento de quem Ele é, nós conseguimos praticar uma adoração diferente de religião, né? Exatamente. Olha, eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. A adoração, ela é um vínculo eterno, aliás, é um vínculo espiritual, um vínculo... Sabe quando você, por exemplo, sabe quando você tem uma conexão legal com a tua melhor amiga, o teu melhor amigo, o marido, a esposa, os filhos, você tem uma conexão bacana com aquela pessoa. Você tem uma convivência diária com aquela pessoa. Você se relaciona, brinca, conversa, dá risada, tem altos e baixos com aquela pessoa. Isso é um relacionamento. A adoração, ela tem tudo a ver com relacionamento. A adoração, ela é um vínculo com aquilo que é espiritual. Nós temos amizade com pessoas aqui na Terra, mas quando nós temos amizade com Deus, isso é adoração. É um vínculo com aquilo que é espiritual. Adorar não é apenas rituais. Os rituais fazem parte do vínculo que nós temos com aquilo que é espiritual. Mas apenas ir para a igreja, né, ouvir um louvor lá na igreja e participar ali do momento do louvor do culto, não é apenas isso a adoração. A adoração não está limitada ao ritual religioso. A adoração, ela é muito além disso. Quantas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Às vezes eu estou na igreja, e isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu estar na igreja, aí está tendo louvor, está tendo a palavra, o pastor está pregando,
e a minha mente não está ali. Sabe, a minha mente, eu não sei, eu acho que com vocês não acontece isso, né? Só comigo. Eu acho que é só comigo. Mas assim, a mente está longe. Aí o Espírito Santo fala assim, filha, volta para cá, você veio para o culto. Você veio para a adoração. E eu parar assim e pensar, meu Deus, me perdoa, Senhor. Estava pensando na panela que ficou em cima do fogão, estava pensando na janta, o que eu ia fazer de janta, estava pensando o que eu ia fazer no outro dia, e às vezes eu me desprendi ali daquele momento da adoração e fui com a minha mente para outros rumos. O culto, a ordem do culto, a nossa participação no culto, ali nós temos que entender que nós estamos em conexão com aquilo que é espiritual. O culto não é só ir lá na igreja, sentar numa cadeira e repetir o que o pastor fala e depois levantar e ir embora. Isso não é culto, isso não é adoração a Deus. A adoração é você participar tendo um vínculo com a presença de Deus ali, você tendo a consciência. Por muitas vezes eu parei e eu pensei assim, eu imaginei, a primeira vez que eu fiz isso, eu chorei muito. Que isso que eu vou falar agora. Eu imaginei ali no altar o trono e Deus sentado no trono. E aquilo me trouxe assim uma, como que eu vou dizer assim, uma responsabilidade, sabe? De falar, caramba, eu tô na igreja, a presença de Deus está aqui. A presença de Deus é real nesse lugar. E eu me envolver, me comprometer e sentir uma emoção tão grande por me conectar à presença dele. Me conectar naquele momento espiritual, naquele momento de adoração. E isso é muito bom, porque quando nós cuidamos da nossa mente na hora do culto, de cultuar a Deus em adoração, em ter esse relacionamento, ter essa intimidade com Deus naquele momento, isso é maravilhoso. Porque quantas pessoas vão para a igreja por religiosidade? Quantas pessoas? Fala a verdade, gente. Quantas pessoas vão para a igreja para passear? Quantas pessoas vão para a igreja e não estão ali, a mente não está ali. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui falando que eu cuido, eu preciso cuidar sempre, porque mesmo eu tendo cuidado no passado e hoje, não significa que amanhã eu vou estar bem. Então eu preciso todos os dias ter esse cuidado de me envolver na adoração no momento do culto. Mas a adoração no culto não é apenas isso. Não é apenas o momento do louvor. E a gente confunde, né? É na hora do louvor, é na hora que o pessoal está cantando. Hoje não tem. Tem a Vânia tá aí, que é uma pessoa que gosta de cantar, que gosta de estar no louvor. Mas muitas vezes nós achamos que a adoração ela tem que estar necessariamente envolvida com a música. Eu vou colocar um louvor para ouvir porque eu preciso adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus, gente, lendo a Bíblia na nossa casa. Nós podemos adorar a Deus pregando para alguém, jejuando, orando, sendo dizimista, sendo ofertante. Nós estamos adorando, nós estamos servindo a Ele, nós estamos nos relacionando com Deus. Entende? Então, a adoração não está somente ligada ao louvor, à música. E é interessante que, vamos falar um pouquinho aqui sobre estilo de música. Eu gostaria que tivesse mais louvoristas aqui hoje, né? Até peço que vocês estejam orando pelo Everson, que ele não está muito bem, ele sempre participa aqui das nossas aulas, né? Que Deus abençoe a vida dele. Mas quantas vezes nós cometemos o erro de classificar uma música como um louvor de adoração? Olha só o erro que a gente comete. Eu já fiz muito isso, gente. Confesso que eu estou aprendendo. Mas olha, quantas vezes nós falamos assim, tem louvores avivados, tem louvores que é dinâmico ali, é de bater palma, é de pular, é de dançar. Mas eu prefiro um louvor de adoração. Mas entenda que a adoração não é um estilo de música. Você já fez isso? Quem aqui já fez isso? Quem aqui já cometeu essa falha de dizer eu prefiro louvor de adoração? Nós já fizemos muito isso.
Só que a adoração, ela pode ser feita num louvor avivado, de bater palma. Entende? Aquele louvor, por exemplo, meu pai que gosta dele, aquele um que diz assim, ó, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É um louvor de bater palma, ninguém consegue ficar parado com esse louvor. E quem disse que não é de adoração? Esse louvor está adorando a Deus, entende? Aí nós confundimos estilos. Aí tem algumas pessoas que elas vão um pouco além. Elas acabam misturando as coisas, confundindo estilo com a vontade de Deus. A pessoa fala assim, acho que Deus não gosta desse tipo de música, né? Deus não gosta. Aí tem músicas que é do marido cantando para a esposa cantando para o marido, dos pais cantando para os filhos, dos filhos cantando para os pais. Tem uma música da Eichla e da Fernanda Brum, né? Que é Amiga, que elas cantam, né, para a amizade que elas têm. E às vezes a gente fala assim, mas isso é música que não edifica, é música que não louva a Deus. Gente, toda música, ela se torna uma adoração de acordo com aquilo que está na letra. Deus, ele ama ver a comunhão dos seus filhos. Deus, ele tem prazer. Olha só, nós fomos criados para ser filhos, para dar prazer ao nosso Pai. Nós fomos criados para adorar a Ele. E a nossa adoração não é somente a melodia, mas a letra da música, aquilo que nós cantamos. Então tem coisas que nós estamos cantando que produz alegria ao coração do Pai. Você acha que Deus não fica feliz de ver duas irmãs cantando como amigas? Você acha que Deus não se alegra de ver o marido e a esposa cantando? Até porque, gente, olhando para a Bíblia, olhando para a classificação dos livros na Bíblia, nós temos livros poéticos, nós temos livros de poesia, salmos, cantares, são livros poéticos. Se você for pegar Cantares de Salomão, né, o Cântico dos Cânticos, ali tem trechos, tem capítulos que foram escritos por Salomão que fala a respeito do amor que ele tinha pela amada dele. E aquilo que ele escreveu, aquelas poesias que ele escreveu, também adora a Deus, também exalta a Deus. Aí a gente vê os jovens cantando funk, não, misericórdia. Olha eu com preconceito, gente. Olha eu com preconceito é estilo de música, né? Mas vamos supor que os jovens criam funk, que seja para adoração, que a letra está exaltando a Deus, que a letra está edificando vidas, trazendo comunhão, relacionamento, respeito, entende? Então, assim, que seja o rock, que seja o sertanejo, né, irmão Reginaldo? Que seja um sertanejo nas nossas festas do milho. Uma vez nós fizemos uma festa do milho, vocês lembram disso? Aí nós fizemos um videozinho, colocamos lá no Facebook, e um camarada foi lá e comentou embaixo: satanismo, esses crentes tudo endemoniado, perturbado, trazendo o mundo para dentro da igreja e fala que é igreja. Isso não é igreja, vai todo mundo para o inferno. O camarada fez esse comentário. Eu não sei se vocês lembram disso, se vocês chegaram a ver aquele comentário, eu ignorei totalmente, não vou ficar discutindo com pessoas assim. Mas ele julga que o estilo de música, a dança, que é algo diabólico, sendo que a gente não estava dançando com sensualidade, nem com pornografia, nem com roupas indecentes. A gente estava brincando, conversando. Para mim, uma festa do milho, quando nós fazemos na igreja, um exemplo, tá? Ou um culto de jovens, o culto do amigo, o culto das mulheres, a gente brinca, faz sorteios, para mim, são reuniões de família. Nós, como filhos, nós estamos ali em reunião de família. Daqui uns dias chega o milho, né, Reginaldo? Logo, logo vai ter milho para fazer a festa do milho, né? Vocês gostam, gente? Vocês gostam disso? Vocês gostam de encontros que tem essa questão de relacionamento? Às vezes a gente critica, mas a igreja só vive hoje de eventos, só que nós precisamos congregar. E a congregação, gente, o povo de Israel não é um povo triste.
Não é um povo que se reúne com aquela religiosidade ali, é um povo alegre, é um povo que se reúne para comemorar. Se tem um Deus que gosta de festa, gente, é o nosso Deus. Se você for olhar no Antigo Testamento, e até mesmo a comunhão da igreja primitiva, já no Novo Testamento, eles comiam juntos, eles partiam o pão, né? De casa em casa eles ficavam juntos, eles ficavam reunidos. E isso é um culto. A igreja primitiva reunida nas casas. Quando nós fazemos as nossas células nas casas, ou até mesmo a célula online, ou até mesmo isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos adorando o nosso Deus. Porque nós estamos em comunhão. Nós estamos aqui nos relacionando. Glória a Nós Deus. estamos nos relacionando, gente. E isso alegra o coração do Pai. É muita alegria o coração do Pai. Eu quero ler com vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, tem um tempinho aí, um espacinho para falar, tá? Pode falar. E esse ano nós vamos fazer a festa do milho. Eita, Glória. Estava com saudade já. Essa pandemia parou a gente, né? Nós temos que arrumar milho, né? Ganhar milho, Assim, ganhado. Alguém nos abençoa. Nada de temos que ganhar Nada de milho milho, né? roubado, né? Ontem nós passamos perto de uma lavoura que já tem milho pendurado, já tá Deus as abençoar. bonequinhas já, tudo pendurado. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim: Por isso o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Gente, esse versículo, essa palavra de Isaías é uma palavra muito dura para o povo de Israel, que se encaixa para a igreja hoje. O meu povo me honra com os lábios, que fala, chega lá e fala, Deus, eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Só que o coração está distante. Você percebe o peso disso? O quanto Deus deseja que a gente não seja apenas falante, mas praticante. Porque muitas vezes nós estamos comprometidos com rituais, né, com religiosidade, indo para a igreja para manter uma máscara, manter uma aparência, e às vezes o coração não está ali. O coração está distante de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque antes que saia da nossa boca, Deus conhece a intenção do nosso coração. E esse versículo, como outros aí também, dentro desse contexto do que Isaías estava falando, é um versículo muito pesado. Deus dizendo, vocês estão acostumados com rituais, vocês estão acostumados com coisas decoradas, Deus não se agrada disso. Já pensou se eu chegar na casa da minha mãe, do meu pai, toda vez e falar a mesma coisa, fazer as mesmas coisas, repetida e às vezes ter um mau comportamento? Meus pais não vão gostar. Então, da mesma forma, diante de Deus, nós não podemos viver uma vida de religiosidade, uma vida de aparência, de repetição, orações repetidas. Há um tempo atrás, eu andei fazendo algumas orações repetidas na hora que servia o prato para comer, né? Servia lá o prato, falava, vou orar. Senhor, muito obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém. Aí depois do outro dia de novo, Senhor, muito obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém. O que é isso? Repetição. É ladainha, é blá, blá, blá. Papagaio também faz isso. Entende? Se um papagaio for capaz de repetir a nossa oração, a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de oração a gente está fazendo. A nossa oração ela tem que ser sincera e ela tem que ser algo de um relacionamento com Deus, não de uma repetição, não de uma ladainha, não de uma coisa repetida, de uma coisa ritualística. Tem algumas pessoas que já aconteceu de falar para a gente assim, falar para o pastor, escreve a tua oração para mim, eu quero orar a tua oração lá no meu quarto, em casa. Gente, isso seria apenas um ritual. Isso não gera benefício nenhum diante da presença de Deus. Deus não se agrada disso. Então nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de oração nós estamos fazendo. A nossa oração ela precisa ser sincera. Ela precisa ser baseada em um relacionamento.
conversar com Deus, sabe? Falar assim, Senhor, olha, essa comida hoje tá top, show de bola. Não foi porque eu que fiz, não, Senhor, mas tá gostoso. O Senhor nos permitiu. Então, modificar a oração, conversar com Deus, não para encher linguiça, não para repetir a oração, mas para conversar com Deus como um amigo, como um pai, como um companheiro. Ok? Vocês concordam comigo? Amém? E outra coisa, ainda sobre o louvor. Algumas pessoas, elas falam assim, ai, não gostei do louvor hoje na igreja. Ai, não gostei da pregação. Gente, a pregação não é pra gente gostar, é pra gente aprender. Tem coisas que o pastor prega que eu falo assim, meu Deus do céu, e é o estilo dele, eu preciso entender, respeitar, que Deus usa ele como um instrumento do jeito que ele é. E que quando ele está ali no altar, o Espírito Santo está usando ele para falar com a gente. E às vezes a gente sai emburradinha, não gostei do que ele falou. Ai, não gostei do louvor hoje, eu achei que a Betânia não cantou bem. O louvor não é para nós. O louvor não é para me agradar, não é para mim, é para ele. Então, se o pessoal está lá na frente cantando, eu preciso entregar algo para Deus. Aí eu não canto bem, aí lascou tudo, porque eu não sei cantar. Gente, eu não sei cantar, eu não sei a melodia, até para bater palma eu erro. Né? Tem um louvor que canta lá um negócio lá e faz um pá, 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 não sei o que lá. Eu não sei nem fazer aquilo, gente. Eu não sei nem bater palma. Eu não sei cantar. Eu não sei. Eu não sei a melodia, eu não sei nota musical. Quando eu tô no data show ali, gente, é só pela misericórdia de Deus ali. Que às vezes o pessoal tá começando a cantar lá e eu tô no data show ali porque não tem outra pessoa, eu tô ali quebrando galho. Eu tenho que esperar a pessoa começar a cantar a primeira frase para poder entender qual é a música que está cantando e ainda pesquisar, porque eu sou péssima nisso, eu não consigo decorar. Mas o louvor não é para mim. E não é porque eu não sei fazer que eu não vou fazer. Eu vou adorar a Deus com aquilo que eu tenho. Eu canto baixo para não atrapalhar ninguém, né? Alguém mais se identifica comigo aí? Eu canto baixo para não atrapalhar ninguém. Porque se eu for cantar, soltar a voz, primeiro que minha voz é baixa, né? Eu vou atrapalhar os irmãos aí, até os irmãos, em vez de adorar, vai parar e olhar para mim assim, né? Então eu prefiro cantar baixo. Mas, Eu canto muito. Não entendi. Eu canto muito. Nós, né? Nós, a gente canta muito mal. Não, mas gente, é sério, nós estamos aqui para adorar. Não importa se a minha voz é de taquara rachada, não importa se eu não sei notas musicais, o que importa é que no momento que está sendo cantado ali, eu estou junto com a igreja, eu estou junto com os meus irmãos, nós estamos em família, nós estamos diante do Pai, entregando uma adoração. Não importa o jeito que você fala. Talvez você fale assim, mas eu não quero pregar para ninguém não, eu não quero falar com ninguém não no meu trabalho, porque eu tenho medo de falar alguma coisa e falar errado. Mas quando você coloca o teu coração naquilo ali, que você fala, Deus, me usa como teu instrumento, usa a minha boca para falar com aquela pessoa. Isso é uma forma de adorar a Deus. Isso é intimidade, é relacionamento com Deus. Né, Tião? Quando você fala de alguém lá no teu, para alguém lá no teu trabalho, né? Quando você fala de Jesus para alguém, é uma forma de adorar. E o louvor não é para nós, tá? E outra coisa, o louvor, a adoração, ela é o tempo todo na nossa vida. Ela é 24 horas, não é só lá no culto. Que às vezes a gente coloca, a gente tá lá na igreja, no culto, aí tá adorando lá, tal, terminou o culto, acabou. Deus passa uma semana sem ver a gente. Tem gente que não chega na presença de Deus durante uma semana, só vai no domingo à noite. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso relacionamento com Deus é 24 horas. É em todo o tempo, não é só lá na igreja na hora do culto, é em tudo que nós vamos fazer.
quando nós entendemos que a adoração é em tudo que a gente faz, se você canta, se você prega, se você ora, se você jejua, se você lê Bíblia, se você prega para alguém, se você ama o teu próximo, se você cuida de alguém, você está adorando a Deus. Se você cuida da sua família, se você respeita a sua família, e quando nós nos preocupamos em viver em adoração constantemente, aí não sobra tempo para o pecado. Porque quando a gente tem a consciência de que Deus está junto 24 horas. Esses dias eu fiquei muito triste com uma situação. O pastor sempre comenta isso na igreja, porque não foi só uma vez que isso aconteceu. Mas a pessoa ela fala uma bobagem ou ela briga com alguém, aí fala, ai pastor, desculpa, o senhor está aí, né? Eu fico triste com isso, porque Deus está junto com a gente 24 horas. E às vezes a pessoa ela vive nas suas mazelas, aí, nos seus pecados, aí quando está perto do pastor, da pastora tem vergonha e pede perdão. Mas e o Espírito Santo? Onde ele está o resto da semana? É só no culto que o Espírito Santo se manifesta? Não, a nossa comunhão com ele é diariamente, é 24 horas. Deus vê tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você imagina, tudo que você decide na tua vida 24 horas. Então, as suas decisões, elas devem ser baseadas na adoração. Será que essa minha decisão adora a Deus? Será que essa escolha que eu estou fazendo agrada a Deus? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a adoração ela é constante, é 24 horas. Tá? Se nós... uma vez eu ouvi um pregador falando, não sei se vocês já passaram por isso, do pregador falar assim, abre a boca e dá glória, né? Quem não dá glória na terra não vai para o céu. Se você não gosta de dar glória a Deus, não vai para o céu, não queira ir para o céu, porque no céu vai ser eternamente dando glória. Aí o que eu entendi? Meu Deus, eu tenho que ficar o tempo todo dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu imaginei isso. Travou. Travou? Não sei até onde vocês ouviram. Então, nós ficamos... Eu ouvi só você falando que glória. Já vai encerrar, tá? Daqui 10 minutos já encerra a nossa aula. Então, o que eu estava dizendo assim, que muitas vezes eu já ouvi pregadores falando que quem não dá glória a Deus não vai para o céu, porque no céu é eternamente dando glória. E eu tinha o entendimento de que era apenas falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e não é isso. Gente, dar glória a Deus, adorar a Ele, é um relacionamento de intimidade diariamente. As nossas escolhas. Se eu não estou tendo escolhas saudáveis, eu não estou à disposição de entender que o Espírito Santo está comigo ali, que a minha decisão é importante para Deus, que aquilo que eu vou escolher pode me aproximar mais dele ou me afastar dele. A minha decisão pode entristecer ele. Se eu não tenho esse entendimento, eu vou acabar pecando, fazendo besteira. Mas quando a gente tem esse entendimento, não sobra tempo para o pecado. Porque tudo que a gente decide, seja aqui, ó, sabe, quando você está lá, quando você está no seu quarto sozinho, na internet, navegando, quando você tem que dar uma resposta para uma pessoa. Então, cada decisão nossa, nós temos que ter essa compreensão de que Ele está junto ali, que Deus está junto, que a gente tem um relacionamento. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões diárias, pode adorar a Deus ou desagradar Ele, afastar Ele da gente. Vocês concordam comigo? Vocês pensam dessa forma? Então, para encerrar, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja tomar decisões, qualquer coisa, tudo que você vai fazer, que seja para agradar a Deus, que seja para a glória de Deus, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente tem essa consciência de que nós temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória dele, gente, tudo muda de sentido. Eu gostaria que todos da igreja ouvissem isso, que participassem dessa aula, entendessem isso.
Porque muda totalmente o sentido da vida quando nós entendemos que Deus está conosco todos os dias, 24 horas, e que as nossas atitudes ou pode adorar a Deus e agradar a Ele ou afastar Ele da gente. E nós nascemos para isso, gente. Para ser filhos, nós nascemos para agradar o Pai, nós nascemos para viver com Ele na eternidade. Então nós somos importantes porque Ele deseja a gente com Ele na eternidade. Amém? Ok? Mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Amém. Amém. Quando fala que quer comamos, agrada a Deus, é bom. Tudo que a gente come, tudo que a gente faz, até o que a gente veste. Tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas a gente é livre, nós somos libertos, a gente pode usar qualquer coisa, a gente pode vestir qualquer roupa. Não pode, não. Não pode. Nós não temos usos e costumes. Tem que ser saia, tem que ser terno e gravata. Não, nós não temos esse costume, mas tem que ser decente. Sabe esse negócio a mulher vai com roupa curta, com roupa colada, indecente, os seios saltando para fora. Isso não adora a Deus, não glorifica a Deus. Não é a vontade de Deus. Então nós temos que andar decentemente. Assim os homens também. Já pensou os homens ir para a igreja, chegar na igreja e tirar a camisa? Na hora do culto? Não, nós temos que ter ordem, nós temos que ter decência. E a nossa roupa... Aí tem gente que fala assim, ah, mas Deus não olha a roupa, Deus olha a intenção do coração. Só que a nossa roupa fala muito a nosso respeito. Entende? Então, assim, a minha roupa fala quem eu sou. Não adianta eu falar assim, ah, mas Deus só olha pro coração. Só que antes de olhar pro coração, ele já tá olhando a roupa e falando, né, minha filha, o coração tá feio. A coisa tá feia, porque se o coração muda, não tem por que não mudar a roupa. Uma mulher, eu falo mais das mulheres, que os homens não têm muito problema com isso, mas uma mulher que se veste indecentemente, não é, eu sinto muito, gente, mas não é uma mulher que teve o coração transformado. Não é uma mulher que pensa em honrar a Deus, é uma mulher que ela pensa em curtir. Tipo assim, eu quero usar roupa curta, eu quero usar... Ah, o corpo é meu, eu mostro o que eu quero. Tá, mas aí é o quê? Não é a vontade de Deus, é a vontade dela. Entende? Vocês concordam comigo ou eu peguei pesado? Será que eu peguei pesado? Depois eu... Tem que usar O pastor escondeu até o rosto. Pode falar, mãe. Tem que usar roupa decente, não só na igreja, em qualquer lugar que a pessoa estiver. Exatamente. Que tem gente que se veste como crente para ir na igreja. Aí depois vai para a festa, meu Deus. Exatamente. Exatamente. O culto não é só na igreja. Então, a nossa comunhão com Deus é diariamente. E isso também é o que falamos também, o que nós conversamos. Na igreja é uma coisa, e os amigos, se os amigos gostam de contar piada, vai contar piada também. Exatamente. Isso nós temos que... Nós não temos gosto para essas coisas. Aquilo que a gente fala. Eu não consigo dar um sorriso para uma piada de mau gosto. Eu não consigo dar uma risadinha, eu não consigo... Eu deixo a pessoa constrangida porque eu não consigo. Nem eu também. Foi o que nós passamos esses dias que nós estávamos passeando em casa de pessoas que não crentes, né? E eles gostam muito de contar piada, principalmente piada de crente, né? Tirando sarro. E piada de Jesus, eu não consigo dar nenhum sorriso. Eu deixo mesmo a pessoa constrangida. Exatamente. Mas exatamente. A nossa, não é só na igreja. Aquilo que a gente faz na igreja, gente, é 1%. A nossa vida ela é aqui fora. A nossa vida é no dia a dia. A nossa vida é com família, com amigos. Eu já te passei pela decepção de estar trabalhando na cozinha, sabe, para eventos da igreja, várias pessoas cristãs ali, tudo coisa de crente, tá, gente? Não é do ímpio, não.
E às vezes uma outra pessoa contando uma piadinha suja, pornográfica, ou falando alguma besteira. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Porque na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Isso não é certo. Nós temos que cuidar com o que a gente fala, realmente com aquilo que a gente compactua. Rir de piadinhas que denigrem a imagem de Deus, né? Que não agrada a Deus. Músicas do mundo, gente, cuidado. A música, ela tem um poder de mexer com a alma. Tanto ela pode nos colocar em adoração a Deus, quanto em adoração a Satanás. Quando você tá ouvindo uma música, mas não tem nada a ver, é só um rádio tocando a música do mundo ali. Aí tá lá falando de pornografia, de prostituição, de adultério, de fornicação. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ouvido, o que a gente toca, o que a gente olha, o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente come, tudo que seja para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer que seja para a glória de Deus. Então cuidado com o que você ouve, tá? Cuidado com que tipo de música que você está ouvindo, cuidado com que tipo de piada que você está ouvindo, cuidado com que tipo de conselho você está ouvindo, ok? Amém? Eu acho que o nosso tempo já está estourando. Já vai terminar a nossa aula. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar. Amor, você ora para encerrar? Pode orar. Amém. Ora, minha sogra, se ela quiser ouvir piada boa, fica perto de sua neta, ela vai ficar feliz. Amém. Ela não ouviu, falou baixo. Amém. Pode Posso orar. falar? Ficou baixo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos encerrando essa reunião. Pedimos que a tua bênção, ela nos acompanhe, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja conosco aonde quer que estivermos e que possamos adorar o Senhor em todos os nossos movimentos, Senhor. Seja para a direita, seja para a esquerda, seja para frente ou para trás. E tudo em nós venha adorar o Senhor em toda a sua santidade, em toda a sua plenitude, porque o Senhor é digno dessa adoração. Em nome de Jesus. Gente, Amém? Deus abençoe, tá? Já vai encerrar aqui, Amém. já chegou ao fim. Amém. Até amanhã, até semana que vem, até todo dia. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco.